Você já se perguntou se existe uma forma de viver sem que nada ou ninguém consiga realmente te afetar? Imagine acordar amanhã e sentir que perdas, decepções, medos ou críticas não têm mais poder sobre você. Parece impossível, não é? Mas e se eu te dissesse que a filosofia, mesmo nos seus textos mais antigos, pode ensinar caminhos para essa liberdade? Hoje, vamos começar uma jornada que vai questionar tudo o que você acredita sobre sofrimento, poder emocional e domínio de si mesmo. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você nos assiste. Sua experiência faz toda a diferença nessa conversa. A vida é um constante teste de resistência emocional. Desde cedo, aprendemos que a dor é inevitável. Uma amizade que termina, uma perda inesperada, a sensação de não pertencimento. Mas existe uma pergunta que muda tudo. Se você pudesse se tornar imune à dor, você realmente escolheria? É um questionamento que toca o âmago da condição humana, e nenhum filósofo jamais ignorou sua complexidade. Maquiavel, conhecido por seus ensinamentos sobre poder e estratégia, nos lembra que a verdadeira força não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Sêneca, o estoico, dizia que a serenidade nasce quando entendemos que não controlamos o externo, apenas nossa reação a ele. Epicuro sugeria que a felicidade se alcança minimizando dores desnecessárias, mas reconhecendo que o sofrimento inevitável também faz parte da vida. E Nietzsche, provocador, nos lembra que apenas aqueles que enfrentam o abismo podem criar seus próprios valores e encontrar sentido. Mas o que significa imunidade de verdade? Não se trata de ficar insensível ou de ignorar emoções. Trata-se de não permitir que fatores externos determinem seu estado interior. Pense nisso como uma casa construída sobre rochas sólidas. Tempestades podem chegar, ventos fortes podem balançar o telhado, mas a estrutura permanece firme. Cada pedra dessa casa é uma experiência que nos molda. Alegria, tristeza, amor, medo. E cada uma delas tem seu papel. A diferença entre uma vida que nos domina e uma vida que controlamos está em como construímos essa base. Vamos usar um exemplo simples. Imagine um senhor chamado Joaquim. Ele passou por a perda da esposa, viu amigos se afastarem e enfrentou decepções profundas no trabalho. Por muitos anos, sentiu que o mundo o esmagava a cada esquina. Mas em vez de permitir que essas experiências o derrotassem, começou a refletir. O que posso aprender com cada dor? O que posso controlar e o que devo aceitar? Com o tempo, Joaquim percebeu que a dor ainda existia, mas não o dominava. Ele havia criado uma fortaleza interior. E aqui surge o primeiro paradoxo inquietante. Se nos tornamos imunes demais, será que ainda conseguimos amar? Será que ainda conseguimos nos conectar? Ao mesmo tempo que a imunidade traz liberdade, ela ameaça a própria essência humana. Sentir é viver, e a verdadeira sabedoria não é se isolar, mas aprender a sentir sem se perder. Pense em sua mente como um castelo. Cada pedra é uma memória. Cada muralha é uma crença, cada porta é uma escolha. Ao longo da vida, deixamos muitas pedras caírem, algumas nos ferem, outras nos fortalecem. O segredo está em decidir quais pedras carregar e quais deixar rolar. É um trabalho contínuo, que exige atenção e coragem, mas é justamente essa atenção que nos permite perceber que a vida não precisa nos destruir para que possamos crescer. A filosofia serve como um mapa nesse território confuso. Ela não oferece respostas prontas, mas nos dá ferramentas para entender nossas emoções, identificar nossos medos e escolher nossa atitude diante do mundo. Imagine duas pessoas diante da mesma adversidade. Uma se deixa dominar pelo medo e pela raiva. A outra observa, compreende, reflete e age com consciência. Ambas sentirão a dor, mas apenas a segunda será capaz de transformá-la em força. E é nesse ponto que surge a tensão central do capítulo. Não basta querer ser forte. É preciso compreender o que significa força. Ser forte não é se fechar para o mundo. É estar aberto, consciente e firme ao mesmo tempo. É sentir profundamente, mas decidir conscientemente como reagir. É enfrentar a vida de frente, sem permitir que ela dite sua felicidade ou sua tristeza. Vamos usar outra metáfora. Imagine uma floresta densa. Cada árvore representa um obstáculo. Cada sombra uma dúvida ou medo.
Se você caminhar pela floresta sem mapa, será facilmente perdido. Mas se você entender o terreno, aprender a ler os sinais e escolher seu caminho com atenção, a floresta deixa de ser ameaça e se torna cenário de aprendizado. O mesmo acontece com a vida. Cada dificuldade é um teste, cada perda uma oportunidade de crescimento. Será que alguém pode realmente atingir essa imunidade emocional sem se tornar frio, distante ou insensível? É o paradoxo que nos impulsiona para o próximo capítulo, onde vamos explorar como a experiência humana, com suas dores e alegrias, nos molda e desafia a sermos mais fortes e conscientes. Reflita, quais pedras do seu castelo você carrega hoje? Quais delas te ferem e quais te fortalecem? É nessa escolha que começa a jornada para se tornar realmente imune. Não porque o mundo perdeu poder, mas porque você ganhou domínio sobre si mesmo. Você já reparou como a vida cotidiana é cheia de pequenos testes que desafiam nossa paciência, nossa coragem e nossa percepção de nós mesmos? Às vezes, são situações quase imperceptíveis. O comentário cortante de um colega, uma notícia inesperada que abala seus planos, ou até o silêncio de alguém que você ama. Mas essas experiências, por menores que pareçam, carregam consigo lições poderosas sobre quem realmente somos. Hoje vamos mergulhar nesse terreno, a experiência humana, e descobrir como ela pode nos ensinar a sermos imunes às tempestades da vida, sem perder a essência do que nos torna humanos. Imagine Ana, uma senhora que todos os dias vai ao mercado local. Ela é conhecida por sua gentileza e sorriso constante, mas poucos conhecem as dores que carrega. Há anos, Ana perdeu seu marido, viu filhos se distanciarem e enfrentou a solidão que acompanha o envelhecimento. No entanto, em cada gesto simples, um bom dia ao vizinho, uma conversa com uma amiga, ela escolhe se colocar no mundo, apesar da vulnerabilidade. Hannah aprendeu algo essencial. Não é a ausência de dor que nos protege, mas a forma como reagimos a ela. Cada experiência humana, por mais cotidiana, traz consigo a oportunidade de reflexão. O medo de perder, a ansiedade diante do desconhecido, a alegria inesperada de um reencontro, tudo isso funciona como espelhos que refletem nosso interior. Quando paramos para observar essas experiências, começamos a perceber padrões. Reações automáticas, medos herdados, desejos ocultos. É nesse instante que a filosofia deixa de ser teoria abstrata e se torna prática viva. Vamos imaginar uma metáfora. A vida é como um rio. Cada correnteza representa um desafio, cada pedra no leito, um obstáculo que nos obriga a escolher entre resistir, desviar ou ser levado pela força da água. Muitos tentam nadar contra a corrente, gastando energia em vão, e acabam exaustos. Outros aprendem a entender a corrente, a usar seu movimento a favor, encontrando equilíbrio mesmo em águas turbulentas. A experiência humana é essa correnteza, inevitável, poderosa e cheia de lições para quem observa com atenção. E aqui surge o conflito de confiança. Como saber em quem ou em que confiar? Filósofos oferecem visões diferentes. Alguns dizem que devemos confiar na razão, como guia infalível. Outros afirmam que a intuição e a emoção revelam verdades que a lógica não alcança. No cotidiano, isso se manifesta quando tomamos decisões aparentemente simples. Aceitar um convite, responder a uma crítica, escolher perdoar alguém que nos feriu profundamente. Cada decisão revela nossa capacidade de resistir ao impacto do mundo, ou ser dominado por ele. Ao vivenciar essas situações, o público começa a questionar suas próprias certezas. Será que sempre reagimos da melhor forma? Quantas vezes nos deixamos levar por emoções momentâneas, apenas para nos arrependermos depois? Aqui a filosofia atua como um espelho. Nos mostra nossas falhas, mas também nos aponta caminhos para o crescimento. Outro exemplo. Imagine João, um aposentado que sempre sonhou em viajar, mas teve que adiar seus planos por questões financeiras. Ele poderia se resignar à frustração, mas decidiu enxergar novas possibilidades, passeios curtos, redescobrir a cidade onde vive, aprender algo novo todos os dias. Ao invés de permitir que a decepção o afetasse, João transformou cada limitação em oportunidade. A experiência humana, assim, não é apenas fonte de sofrimento,
mas também de aprendizado e resiliência. E mesmo nas situações mais dolorosas, a experiência nos desafia a encontrar sentido. A perda de um ente querido, por exemplo, nos obriga a enfrentar a impermanência da vida. Um relacionamento que se desfaz nos ensina sobre nossos próprios padrões emocionais e escolhas. Cada experiência carrega uma lição sobre como lidar com emoções sem sermos dominados por elas. Mas nem sempre é fácil. Muitas vezes, sentimos que a vida nos arrasta, que os eventos são injustos e que o mundo conspira contra nós. É nesse momento que a filosofia prática se torna essencial. Nos lembra que não podemos controlar o mundo, mas podemos escolher como reagir a ele. O público começa a perceber que, ao cultivar essa consciência, é possível enfrentar a vida com mais serenidade, sem se tornar insensível ou apático. Se a experiência humana é a escola onde aprendemos a dominar nossas emoções, quais foram as raízes desse pensamento? Quem primeiro refletiu sobre a dor, a liberdade e o poder pessoal? É exatamente isso que vamos descobrir no capítulo 3, As Origens do Pensamento, explorando como filósofos clássicos e antigos moldaram a base da sabedoria, que ainda hoje pode nos tornar verdadeiramente imunes ao impacto do mundo. Desde que a humanidade começou a se questionar sobre sua existência, filósofos surgiram para investigar o que nos torna fortes, frágeis, humanos ou imunes às dores do mundo. Se o capítulo 2 nos mostrou como a experiência cotidiana molda nossas emoções, agora vamos olhar para o passado, para as raízes do pensamento que nos ensina a dominar a vida sem nos perdermos nela. Quem primeiro refletiu sobre a dor, o medo, o amor e a liberdade? Quem nos indicou caminhos para que nada e ninguém pudessem nos afetar novamente? Imagine uma biblioteca antiga, repleta de pergaminhos e livros, onde cada página carrega os pensamentos de mentes inquietas que viveram séculos antes de nós. Ali encontramos Sêneca, o estoico romano, sentado em sua sala simples, escrevendo sobre como a verdadeira liberdade reside no controle da mente e das emoções. Ele afirmava que a vida externa é cheia de eventos fora de nosso alcance, mas que o verdadeiro poder está em não permitir que essas forças externas nos dominem. Não é porque a vida é dura que você precisa ser fraco. Ele poderia nos dizer se estivesse aqui hoje. Em outra ala dessa biblioteca, encontramos Epicuro, que defendia a busca por prazer moderado e a redução das dores desnecessárias. Mas sua visão não era apenas hedonista. Ele entendia que a dor faz parte da vida e que reconhecer suas limitações é o primeiro passo para a serenidade. Podemos imaginar Epicuro dizendo: aprenda a diferenciar a dor que destrói da dor que ensina, e você terá dominado metade do mundo. Mas nem só de serenidade vivem os filósofos. Maquiavel, que muitos associam apenas à política e ao poder, nos oferece uma perspectiva diferente, mais prática. Ele ensina que compreender a natureza humana, suas fraquezas, seus medos, suas ambições, é essencial para sobreviver e prosperar, seja no governo de um país ou na administração de nossas próprias emoções. Maquiavel nos lembra que o mundo não é justo, mas conhecer suas regras nos dá a chance de agir com sabedoria e não sermos derrotados por ele. Agora, vamos trazer esses pensamentos para um exemplo do cotidiano. Imagine Sofia, uma mulher que passou anos enfrentando um chefe difícil e colegas que não valorizavam seu trabalho. Inspirada por Sêneca, ela aprendeu a não se deixar afetar pelos comentários maldosos. Inspirada por Maquiavel, entendeu como agir estrategicamente para proteger sua carreira. E, seguindo Epicuro, escolheu focar nas pequenas alegrias e vitórias diárias que faziam sentido para ela. Sofia, assim, construiu uma fortaleza interior, baseada na sabedoria antiga, adaptada ao mundo contemporâneo. Essa é a grande descoberta deste capítulo. Os filósofos clássicos não apenas refletiam sobre ideias abstratas. Eles nos ofereciam ferramentas práticas para a vida. Mas havia limites. Cada pensamento, por mais profundo que fosse, tinha suas falhas. Sêneca podia nos ensinar a serenidade, mas sua fórmula não resolvia todos os dilemas humanos, como a dor da perda de um filho ou a traição de um amigo. Epicuro podia indicar caminhos para reduzir a dor, mas não conseguia eliminar a inevitabilidade do sofrimento. Maquiavel mostrava como dominar o mundo exterior,
mas não podia garantir paz interior. É nesse ponto que surge a tensão crescente. Se os grandes filósofos tinham limitações, como podemos nós hoje aplicar esses ensinamentos sem cair em ilusões ou armadilhas emocionais? É aqui que a filosofia deixa de ser apenas uma herança intelectual e se torna uma prática viva, que exige reflexão, coragem e adaptação. O público começa a perceber que a imunidade ao mundo não é um presente dado por regras antigas, mas algo que deve ser construído, pedra por pedra, experiência por experiência. E não podemos esquecer os diálogos silenciosos que cada um de nós estabelece com esses pensamentos. Ao ler Sêneca, sentimos sua voz nos lembrando de observar nossos impulsos. Ao refletir sobre Epicuro, somos convidados a escolher quais dores realmente importam. Ao estudar Maquiavel, aprendemos a ler o comportamento humano com mais atenção. Esses pensamentos antigos, ainda hoje, provocam inquietação. Será que estamos usando-os da melhor forma? Ou estamos apenas repetindo fórmulas sem compreender sua essência? Vamos usar outra metáfora. Imagine que a filosofia antiga é uma árvore centenária com raízes profundas e galhos que se estendem em todas as direções. Cada filósofo é um galho, cada ideia é uma folha, e cada experiência humana é a brisa que faz a árvore se mover. Se ignorarmos o vento, a árvore pode parecer estática, mas na verdade ela se adapta, flexível, resistente. Assim também devemos ser. Aprender com os clássicos, mas permitir que a vida nos molde, ensinando como nos tornarmos imunes às tempestades externas. Se entendemos as origens do pensamento, percebemos que o próximo passo é inevitável. Cada escolha que fazemos, cada emoção que sentimos, carrega consequências. Algumas nos fortalecem, outras nos enfraquecem. Cada escolha que fazemos, mesmo as aparentemente pequenas, carrega consigo um peso invisível que pode mudar o rumo de nossa vida. Desde decidir como reagir a uma crítica, até escolher perdoar ou se afastar de alguém que nos feriu, nossas decisões moldam a nossa liberdade interior e a forma como o mundo nos afeta. No capítulo anterior, vimos as raízes do pensamento filosófico e como grandes filósofos nos ensinaram a refletir sobre dor, medo e poder pessoal. Agora, vamos explorar o peso real das escolhas e como ele influencia nossa capacidade de não sermos afetados pelo mundo. Imagine Carlos, um homem que dedicou sua vida ao trabalho, acreditando que a segurança financeira seria a solução para todos os problemas. Durante anos, ignorou seus próprios desejos e emoções, priorizando a estabilidade material. Um dia, após uma grande perda no trabalho e a doença de um familiar próximo, Carlos percebe que todas as escolhas anteriores, feitas sem reflexão profunda sobre sua própria vida, o deixaram vulnerável. Ele poderia se lamentar e se sentir derrotado, ou escolher enfrentar a dor com consciência. A decisão que ele toma nesse momento vai determinar se o mundo continuará a dominá-lo ou se ele encontrará um caminho para a liberdade emocional. O dilema moral surge aqui com força. Até que ponto devemos proteger nossa mente e nosso coração sem nos tornar insensíveis? A escolha de nos blindarmos pode trazer conforto imediato, mas também cria um isolamento emocional que diminui a riqueza da vida. Por outro lado, escolher sentir, enfrentar o medo e abraçar a dor exige coragem, mas nos permite crescer, compreender e conquistar uma liberdade real. Vamos trazer uma metáfora para ilustrar. Imagine que sua vida é uma balança. De um lado, colocamos o conforto da proteção emocional. Do outro, colocamos o risco de sentir profundamente, com todas as suas alegrias e dores. Cada decisão diária é um pequeno peso adicionado à balança. Algumas escolhas podem inclinar o equilíbrio para o conforto, outras para o crescimento. O segredo está em perceber que a balança nunca estará completamente estática. O equilíbrio não é um ponto fixo, mas um movimento constante entre segurança e autenticidade. E não estamos sozinhos nessa jornada. Cada pessoa ao nosso redor, amigos, familiares, colegas, influencia nossas escolhas consciente ou inconscientemente. O desafio é discernir quais influências merecem espaço em nossa vida e quais devemos deixar passar. Aqui a filosofia prática se torna essencial. Como Maquiavel nos lembra,
Conhecer a natureza humana nos ajuda a navegar pelas relações sem nos perder. E como os estoicos ensinam, nossa paz depende da forma como interpretamos essas interações, não das ações externas em si. Outro exemplo prático. Imagine Helena, uma senhora que sempre se dedicou aos filhos e netos, colocando suas próprias vontades em segundo plano. Quando enfrenta uma decisão sobre um novo projeto pessoal, estudar, viajar ou iniciar uma atividade artística, ela se depara com o dilema: continuar a agradar a todos e manter a estabilidade, ou arriscar por si mesma e enfrentar críticas e julgamentos. A escolha é pesada, pois envolve abrir mão do conforto e enfrentar a incerteza. Mas é exatamente esse tipo de decisão que nos ensina a construir imunidade emocional. Não se trata de evitar a dor, mas de escolher conscientemente o que queremos permitir que nos afete. O conflito interno é inevitável. Cada escolha carrega consigo uma consequência. Algumas fortalecem, outras desafiam, e muitas vezes o mesmo ato pode gerar efeitos opostos em momentos diferentes da vida. A chave, como nos mostra a filosofia, está em assumir responsabilidade total por nossas decisões, reconhecendo que o mundo não dita nossa felicidade. Nós é que decidimos como reagir a ele. E há momentos em que as escolhas filosóficas se apresentam como conforto e ruína ao mesmo tempo. Escolher se apegar a crenças rígidas pode trazer sensação de segurança, mas também limita nossa capacidade de adaptação. Escolher a liberdade emocional pode gerar incerteza e desconforto, mas fortalece nossa resistência interior. Cada decisão é, portanto, uma oportunidade de crescimento, um convite para refletir sobre quem queremos ser e como queremos reagir às circunstâncias da vida. Vamos usar uma metáfora final para fechar o capítulo. Imagine que a vida é um vasto campo coberto de neblina. Cada escolha é uma lanterna que ilumina apenas parte do caminho. Algumas lanternas revelam atalhos, outras mostram obstáculos, e algumas simplesmente nos permitem enxergar onde estamos pisando. A decisão de acender a lanterna certa, de confiar na luz que temos e seguir adiante, é o que determina se seremos guiados pela incerteza ou dominaremos nossa própria jornada. Como equilibrar razão e emoção ao fazer escolhas tão impactantes? Desde cedo, a vida nos ensina que nem sempre podemos confiar apenas na razão. Quantas vezes uma decisão lógica parecia a melhor no papel, mas nosso coração gritava algo diferente? Ou quantas vezes a emoção nos guiou por caminhos inesperados, cheios de riscos, mas também de descobertas? Hoje vamos explorar essa batalha eterna entre razão e emoção, e como ela molda nossa liberdade interior e nossa capacidade de não sermos afetados pelo mundo. Imagine Roberto, um senhor aposentado, que passou a vida trabalhando com números e contratos. Sua mente é treinada para avaliar riscos, calcular probabilidades e tomar decisões estratégicas. No entanto, ao se deparar com o convite inesperado para viajar com amigos de infância, seu coração hesita. A razão lhe diz que é arriscado, que há compromissos, responsabilidades, limites físicos, mas a emoção o chama, lembrando risos esquecidos, histórias compartilhadas, a sensação de se sentir vivo novamente. É nesse conflito que surge a pergunta central: como equilibrar razão e emoção sem sacrificar nossa liberdade interior? Filósofos de diferentes épocas abordaram essa tensão de maneiras distintas. Os estoicos, por exemplo, defendiam a razão como guia absoluto, acreditando que a emoção descontrolada nos afasta da verdadeira sabedoria. Para eles, o sábio é aquele que domina seus impulsos e não se deixa levar pelos caprichos do coração. Já os românticos e existencialistas, como Kierkegaard e Nietzsche, viam a emoção como uma força vital, essencial para a experiência autêntica da vida. A razão é necessária, mas não pode apagar o brilho das paixões e dos sentimentos profundos. Voltando à vida real, podemos observar situações cotidianas que ilustram essa batalha. Pense em Dona Maria, uma senhora que dedicou anos a cuidar da família. Quando surge a oportunidade de retomar antigos hobbies ou iniciar novos projetos, ela sente medo. A razão diz que o tempo passou, que já não é mais adequada para mudanças, que outros problemas exigem prioridade. Mas a emoção fala mais alto. Deseja se sentir viva, explorar o mundo, reencontrar a alegria esquecida.
É nesse ponto que cada um de nós precisa decidir: seguir a lógica que promete segurança ou confiar na emoção que promete vida. Essa tensão pode ser comparada a navegar por um rio turbulento. A razão é o leme, oferece direção, estabilidade e controle. A emoção é a correnteza, poderosa e imprevisível, capaz de levar-nos para caminhos inesperados, tanto para perigos quanto para tesouros ocultos. Aprender a equilibrar os dois é fundamental para que possamos enfrentar o mundo sem sermos esmagados por ele. Se confiamos apenas no leme, o rio se torna previsível, mas monótono. Se confiamos apenas na correnteza, podemos ser levados a qualquer lugar, sem direção. A verdadeira liberdade reside na habilidade de combinar ambos com sabedoria. E há momentos em que a emoção é inevitável. Perdas, alegrias inesperadas, encontros marcantes, tudo desperta sentimentos que não podem ser ignorados. A chave não é reprimi-los, mas compreender como eles influenciam nossas decisões. Aqui a filosofia prática nos ensina que a consciência é a ponte entre razão e emoção. Quanto mais nos observamos, mais entendemos como reagimos e podemos escolher conscientemente nossa atitude, sem sermos vítimas do mundo ou de nós mesmos. Vamos trazer outro exemplo. João, que após décadas de trabalho intenso, decide investir em um hobby antigo, a pintura. A razão lhe diz que ele poderia economizar dinheiro ou usar o tempo para tarefas mais úteis, mas a emoção o impulsiona a experimentar, a se reconectar com algo que lhe traz prazer. Esse ato de coragem emocional não o torna vulnerável. Ao contrário, fortalece sua liberdade interior, ensinando que nem sempre seguir a razão absoluta garante felicidade ou imunidade emocional. Essa luta interna também nos lembra que nossas escolhas não existem isoladas. Elas interagem com nossos medos, nossas experiências passadas e até mesmo com expectativas externas. Cada decisão equilibrada entre razão e emoção é um passo para construir uma fortaleza interior. Uma fortaleza que não é apenas lógica, nem apenas sentimental, mas uma integração consciente de ambos os mundos, capaz de resistir às tempestades externas sem perder a autenticidade. Se razão e emoção podem ser integradas, quais segredos do ser ainda estão escondidos esperando para serem descobertos? Se a vida é uma estrada cheia de bifurcações, chegamos agora a um trecho onde a paisagem muda radicalmente. Não estamos mais apenas lidando com escolhas ou equilibrando razão e emoção. Estamos diante do mistério de nós mesmos, os segredos do ser, que, quando compreendidos, nos aproximam da liberdade emocional absoluta. Hoje, vamos explorar como filosofias modernas e correntes espirituais revelam dimensões profundas da existência que nos permitem aprender a não ser afetados pelo mundo sem nos tornarmos insensíveis. Imagine Clara, uma senhora de 65 anos, que passou boa parte de sua vida cuidando da família e tentando corresponder às expectativas alheias. Um dia, ao se deparar com um diário antigo, percebe pensamentos e desejos que nunca havia ousado expressar. A revelação a assusta. Durante anos ela reprimiu emoções e sonhos em nome da estabilidade e do dever. Mas ao invés de se lamentar, Clara decide explorar essas partes escondidas de si mesma. Cada página do diário se torna uma janela para o autoconhecimento, e cada descoberta a aproxima de um estado de serenidade e imunidade emocional. Filosofias modernas como o existencialismo nos ensinam que a liberdade real nasce da consciência da própria existência. Sartre dizia que somos condenados à liberdade, ou seja, não podemos escapar de nossas escolhas, mas podemos assumir responsabilidade por elas. Isso implica que, mesmo diante do sofrimento, temos o poder de decidir nossa atitude, de moldar nossa reação ao mundo. Clara, ao reconhecer seus desejos e limitações, começa a exercer essa liberdade, tornando-se mais resistente às tempestades externas. O niilismo, por outro lado, nos confronta com a ausência de sentido absoluto. Essa visão, embora inicialmente sombria, tem um efeito paradoxal. Ao perceber que nada no mundo é intrinsecamente obrigatório, podemos nos libertar das expectativas externas e das pressões sociais. Imagine um jardineiro que percebe que cada planta cresce de acordo com sua própria vontade. Ele pode orientar, mas não controlar. Assim também somos nós.
Quando aceitamos que não podemos controlar tudo, adquirimos imunidade ao impacto do que está fora de nosso alcance. A fenomenologia nos mostra como a percepção molda a realidade. Não vemos o mundo de forma objetiva. Vemos através das lentes de nossas experiências, emoções e crenças. Ao entender isso, percebemos que os eventos externos só têm poder sobre nós na medida em que permitimos. Voltando a Clara, cada lembrança dolorosa ou cada crítica recebida deixa de ser uma sentença externa e se torna uma oportunidade de reflexão sobre suas próprias percepções, abrindo espaço para escolhas conscientes. E não podemos ignorar a dimensão espiritual do ser. Muitas tradições sugerem que a verdadeira liberdade interior surge quando nos conectamos com algo maior do que nós mesmos, seja Deus, o universo ou uma consciência expandida. Essa conexão nos dá perspectiva. Percebemos que os problemas do dia a dia, embora significativos, são apenas fragmentos de uma realidade muito maior. Clara, ao meditar diariamente, sente essa força silenciosa que a sustenta, permitindo que experiências que antes a abalavam não consigam mais desestabilizá-la. Mas há um preço a pagar, o sacrifício das certezas fáceis. Para alcançar essa liberdade, é necessário abrir mão da ilusão de controle absoluto, aceitar a impermanência da vida e confrontar medos que muitas vezes ignoramos. Clara descobre que nem sempre será confortável, que haverá momentos de dor, dúvida e incerteza, mas cada desafio enfrentado conscientemente fortalece sua fortaleza interior, tornando-a menos suscetível aos impactos externos. Pense em outra metáfora. O ser humano é como uma caverna escura, cheia de corredores desconhecidos. Cada medo, cada emoção reprimida, cada desejo escondido é uma sombra que nos assusta. Explorar essas sombras não significa se perder nelas. Significa iluminar o caminho, reconhecer o que é real e o que é ilusório, e aprender a caminhar com segurança, mesmo na escuridão. Clara, ao explorar sua própria caverna interior, descobre passagens secretas que a tornam resiliente, sábia e serena. A grande descoberta é que os segredos do ser não estão fora de nós, mas dentro de nós, e a chave para a imunidade emocional reside em compreendê-los. Não é sobre negar a vida ou fugir da dor, mas sobre aprender a reagir com consciência, percebendo que cada experiência, cada emoção, cada lembrança tem um papel em nosso crescimento. A filosofia, quando aplicada à vida real, deixa de ser teoria e se torna prática viva. Se exploramos nosso ser e compreendemos nossas emoções e percepções, como lidamos com os momentos em que toda certeza parece desaparecer? Chegamos a um ponto crucial na nossa jornada, o momento em que todas as certezas parecem se dissolver e a mente se vê diante do abismo da dúvida. Se até aqui exploramos escolhas, razão, emoção e os segredos do ser, agora somos convidados a encarar o que é mais desconfortável e transformador: a incerteza absoluta. É nesse abismo que se define a verdadeira força interior, a capacidade de não ser dominado pelo mundo, mesmo quando tudo parece sem sentido. Imagine Antônio, um senhor de 70 anos, que viveu a maior parte da vida confiando em planos, regras e rotinas. Um dia, após a perda de um grande amigo, ele sente que o chão desapareceu sob seus pés. As certezas que ele tinha sobre a vida, sobre as pessoas e sobre si mesmo se mostram frágeis, passageiras. A dor não é apenas emocional, é existencial. Surge a pergunta que muitos tentam evitar: vale a pena viver sabendo que nada é garantido? Filosofias profundas nos ajudam a navegar nesse abismo. O niilismo nos confronta diretamente com a ausência de sentido. Nada é permanente, nada é certo, e tudo o que valorizamos pode desaparecer. Para muitos, essa constatação é aterradora. Para outros, é libertadora. A liberdade nasce quando aceitamos que não precisamos depender de certezas externas para existir. É exatamente isso que Antônio começa a perceber. A dúvida não é inimiga, mas professora. Imagine a dúvida como uma tempestade que varre a paisagem. No começo sentimos medo, desconforto, até desespero. Mas à medida que aprendemos a observar a tempestade, em vez de ser arrastados por ela, descobrimos algo surpreendente. A tempestade revela a força de nossa raiz.
A dúvida, quando enfrentada com consciência, nos ensina sobre resiliência, coragem e autenticidade. Cada pergunta sem resposta, cada incerteza, torna-se um convite para refletir e crescer. O dilema moral nesse ponto é profundo. É melhor viver protegido por ilusões reconfortantes ou encarar a verdade crua, mesmo que doa? Imagine Dona Lúcia, que durante décadas manteve a ideia de que certas relações familiares eram perfeitas. Ao descobrir traições, mentiras e segredos ocultos, ela se vê diante da escolha: ignorar a realidade e preservar a ilusão, ou encarar a verdade e reconstruir sua vida com autenticidade. Ao escolher enfrentar a verdade, Dona Lúcia sente dor intensa, mas também uma clareza inédita. Ela percebe que a imunidade emocional não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de lidar com ele sem perder-se. Outro exemplo. João, um senhor aposentado, se depara com a falência de investimentos que planejou por anos. A segurança que ele acreditava ter construído desaparece, e a dúvida sobre seu futuro e suas escolhas o abate. No entanto, ao refletir sobre suas experiências, João percebe que a verdadeira segurança não estava no dinheiro ou nos planos, mas em sua capacidade de adaptação, aprendizado e resiliência. Ele compreende que a liberdade interior é construída na mente e no coração, não em elementos externos. Filosoficamente, o abismo da dúvida nos força a confrontar nossa própria vulnerabilidade. É um espelho que reflete nossas limitações, nossos medos e nossa mortalidade. Mas é também uma oportunidade de reconstrução. Ao aceitar que não temos controle sobre tudo, desenvolvemos a capacidade de escolher conscientemente como reagir. Uma habilidade que nos torna verdadeiramente imunes às forças externas. Vamos usar uma metáfora poderosa. Imagine que você está à beira de um penhasco, observando a névoa que cobre o abismo. O medo é inevitável. A dúvida é real, mas se você aprender a respirar, a observar, a equilibrar seus pensamentos, percebe que a beira do penhasco não é apenas perigo, mas também ponto de observação. Você enxerga a paisagem da vida com clareza, percebe caminhos que antes não via e descobre que pode caminhar com segurança, mesmo sem saber exatamente o que existe abaixo da névoa. A grande descoberta deste capítulo é que a dúvida não nos destrói, ela nos fortalece. Ao enfrentarmos o abismo, aprendemos a distinguir o que é essencial do que é superficial, o que merece nossa energia do que não merece. Descobrimos que a imunidade emocional não é inércia ou indiferença, mas uma consciência ativa do próprio poder interior. Se conseguimos transformar a dúvida em força, como integrar todas as lições até aqui, escolhas, razão, emoção, segredos do ser e incerteza, em uma visão coesa da vida? Depois de explorar escolhas, razão, emoção, segredos do ser e o abismo da dúvida, chegamos a um ponto de convergência, a hora de unir tudo o que aprendemos em uma compreensão coesa da vida e da imunidade emocional. Este capítulo é sobre diálogo entre correntes filosóficas e experiências humanas, mostrando que, mesmo com visões diferentes, podemos construir uma visão integrada que nos fortalece diante do mundo. Imagine Helena, uma senhora que passou a vida se questionando sobre decisões tomadas, amores perdidos, oportunidades desperdiçadas e sonhos adiados. Ao longo dos anos, ela leu sobre estoicismo, existencialismo, niilismo e espiritualidade, mas agora enfrenta o desafio de aplicar tudo isso em sua vida. Cada ensinamento é valioso, mas isolado, como peças de um quebra-cabeça, não revela a imagem completa. A síntese consiste em combiná-los de forma a criar coerência e harmonia, transformando o conhecimento em prática real. Os estoicos nos lembram da importância de dominar nossas emoções e não permitir que fatores externos nos destruam. O existencialismo nos lembra que somos responsáveis por nossas escolhas e que a liberdade verdadeira exige coragem para assumir nossa própria existência. O niilismo nos confronta com a ausência de sentido absoluto, ensinando-nos a criar nossos próprios valores e perspectivas. E a espiritualidade nos oferece conexão com algo maior, perspectiva e esperança. Cada corrente filosófica parece falar uma linguagem diferente, mas juntas podem formar um caminho sólido para a imunidade emocional. Vamos a um exemplo prático. Imagine Paulo,
um aposentado que passou anos se preocupando com a opinião alheia. Inspirado pelo estoicismo, aprendeu a não permitir que críticas externas dominassem seu estado emocional. Através do existencialismo, assumiu responsabilidade por suas escolhas passadas e presentes, compreendendo que só ele poderia moldar sua vida. O niilismo o ajudou a perceber que expectativas externas são arbitrárias e não definem seu valor. E a espiritualidade proporcionou sentido e serenidade, permitindo que ele aceitasse o fluxo da vida com confiança. Ao integrar todas essas perspectivas, Paulo construiu uma fortaleza interna sólida e flexível. Uma metáfora poderosa para este momento é a de uma orquestra. Cada instrumento representa uma corrente filosófica ou experiência humana. Sozinhos produzem sons bonitos, mas limitados. Juntos, em harmonia, criam uma sinfonia capaz de emocionar, ensinar e inspirar. Assim também são as ideias. A razão, a emoção, a introspecção, a dúvida e a espiritualidade são instrumentos que, quando tocados em conjunto, formam uma vida equilibrada, consciente e resiliente. O desafio emocional aqui é grande. Integrar diferentes perspectivas exige humildade, reflexão e paciência. Nem sempre é confortável admitir que uma filosofia sozinha não é suficiente, ou que nossas experiências isoladas não nos dão respostas completas. Mas a recompensa é profunda, uma consciência mais ampla, capacidade de adaptação, serenidade diante das dificuldades e, principalmente, imunidade aos impactos externos. Outro exemplo. Imagine Dona Laura, que enfrentou perdas familiares, crises de saúde e desafios financeiros. Se cada experiência tivesse sido enfrentada com apenas uma perspectiva, talvez a dor tivesse sido esmagadora. Mas ao sintetizar aprendizados, aceitando suas emoções, assumindo escolhas, questionando certezas e conectando-se com sua espiritualidade, ela encontrou um equilíbrio que lhe permitiu enfrentar a vida com coragem e autenticidade. Cada dificuldade se tornou uma oportunidade de crescimento, cada decepção, uma lição de resiliência. A síntese das ideias também nos leva a perceber que a vida não é linear. Razão e emoção não se alternam em sequência. Escolhas e dúvidas não seguem ordens perfeitas. Tudo se entrelaça, se sobrepõe. Forma ciclos e padrões que, quando compreendidos, revelam a beleza e a complexidade da existência. O público começa a sentir que a imunidade emocional não é um estado final, mas um processo contínuo de integração, aprendizado e adaptação. Se conseguimos integrar razão, emoção, escolhas, segredos do ser e dúvida, qual é o grande vilão que ainda precisamos enfrentar para completar essa jornada? Chegamos ao momento mais intenso, o confronto decisivo. Aqui o vilão não é uma pessoa, mas forças invisíveis que nos ameaçam constantemente. A ignorância, a indiferença, a ilusão e tudo aquilo que tenta nos manter prisioneiros das emoções, medos e expectativas alheias. Este capítulo é sobre como enfrentá-las, tomar uma posição consciente e decidir se aceitamos a incerteza ou escolhemos acreditar em uma verdade pessoal e profunda. Imagine Francisco, um senhor que passou a vida buscando segurança em regras, fórmulas e hábitos. Ele acreditava que seguir o que os outros esperavam garantiria paz. Mas após várias decepções, percebe que muitos dos problemas que enfrentou nasceram justamente de sua própria passividade, de não enfrentar a verdade sobre si mesmo, de não questionar ilusões que o confortavam, de ignorar sinais de alerta emocional. O vilão não era o mundo exterior, mas sua própria cega aceitação daquilo que parecia seguro. Filosoficamente, esse confronto nos lembra Maquiavel. Compreender a natureza humana é essencial para não sermos manipulados, enganados ou prejudicados. Mas mais do que entender os outros, precisamos compreender a nós mesmos. O grande vilão só tem poder quando aceitamos sua força. Ao reconhecer a ignorância, a indiferença e a ilusão, começamos a empoderar nossa liberdade interior. Vamos a outro exemplo da vida real. Imagine Dona Ana, uma mulher que passou anos em um relacionamento marcado por manipulação e mentiras. A cada crítica injusta, a cada expectativa não correspondida, ela se permitia ser abalada, questionando seu valor e sua capacidade. O confronto decisivo surge quando, finalmente,
ela decide enfrentar a realidade. Não pode controlar as ações do outro, mas pode escolher como reagir. A escolha é dura, pois envolve dor, mas é libertadora. Nesse momento, Dona Ana percebe que nada e ninguém mais poderá afetá-la sem sua permissão consciente. Uma metáfora poderosa. Pense na vida como um grande campo de batalha. O vilão, ignorância, indiferença, ilusão, surge como exércitos invisíveis atacando em todos os lados. Se nos defendemos apenas com o que aprendemos sem consciência, seremos derrotados. Mas se unirmos razão, emoção, escolhas conscientes, autoconhecimento e coragem diante da dúvida, construímos uma fortaleza interior capaz de resistir a qualquer ataque. O campo de batalha se transforma em terreno de aprendizado, e cada vitória, mesmo pequena, fortalece a imunidade emocional. Neste ponto, surge a grande reviravolta. Confrontar o vilão não significa eliminá-lo completamente, pois ele sempre existirá de alguma forma, mas reconhecer que temos poder sobre nossas reações e decisões. Aceitar isso é a escolha central. Viver à mercê de incertezas e ilusões, ou assumir a responsabilidade de criar nossa própria verdade e liberdade interior. É o momento em que Francisco e Dona Ana entendem que não há mais desculpas, que o mundo pode tentar abalar, mas que a verdadeira força está dentro de nós. E aqui entra o clímax da narrativa. Cada decisão, cada reflexão, cada aprendizado nos prepara para a escolha final. Aceitar a incerteza absoluta é reconhecer a vida como ela é, sem ilusões. Acreditar em uma verdade pessoal é construir uma convicção que nos sustenta diante das tempestades emocionais. A grande escolha não é simples, pois envolve confrontar medos, expectativas e sentimentos profundamente arraigados. Mas é o passo definitivo para que nada e ninguém nos afetem novamente. Vamos usar uma metáfora final para fechar o capítulo. Imagine que a mente e o coração são como dois castelos próximos, cercados por inimigos invisíveis. Um castelo pode ser forte, mas sozinho não resiste. Quando os dois trabalham juntos, razão e emoção, conhecimento e experiência, dúvida e coragem, formam uma muralha impenetrável. O vilão pode atacar, mas a fortaleza interior permanece firme, serena e indomável. Esse é o poder do confronto decisivo. Descobrir que a força não está em negar a vida, mas em enfrentar a realidade com consciência e liberdade. Após enfrentar o vilão, integrar aprendizados e dominar nossas emoções e decisões, resta a pergunta final. Qual é a grande reflexão que encerra todo o ciclo filosófico e nos permite viver com autenticidade e esperança? Chegamos ao final desta jornada intensa, repleta de escolhas, dilemas, emoções, segredos do ser, dúvidas e confrontos decisivos. Agora é o momento de olhar para tudo o que aprendemos e responder à grande pergunta que guiou nossa reflexão. Como podemos viver de forma que nada e ninguém nos afete novamente? Imagine Sofia, uma senhora de 68 anos, que acompanhou seus filhos, netos, amigos e familiares, enfrentando desafios e crises diversas. Durante a vida sofreu perdas, enfrentou decepções, aprendeu a equilibrar razão e emoção e explorou os segredos mais profundos de si mesma. Agora, diante do reflexo de sua própria trajetória, ela percebe que a liberdade emocional não é algo que se conquista de uma vez, nem é um estado permanente. É uma prática contínua, uma consciência viva que se fortalece a cada decisão e a cada reflexão. A grande reflexão filosófica que encerra o ciclo é simples, mas profunda. A imunidade emocional e a verdadeira liberdade não vêm de evitar a vida, mas de compreendê-la, integrá-la e enfrentá-la com consciência. Nada e ninguém podem nos afetar de maneira devastadora quando reconhecemos que o poder sobre nossas emoções e reações está dentro de nós. O mundo externo continuará a apresentar desafios, injustiças e surpresas, mas nossa postura diante desses eventos determinará nosso impacto. Para ilustrar, pensemos em Paulo, que ao longo dos capítulos confrontou sua própria ignorância, dúvidas e medos. Ele aprendeu que suas escolhas moldam sua liberdade. Razão e emoção podem coexistir em harmonia. Os segredos do ser revelam forças internas antes desconhecidas. A dúvida é uma ferramenta de crescimento, não uma prisão. Confrontar o vilão,
A ilusão e a indiferença é um ato de coragem e consciência. Agora, Paulo olha para o mundo com olhos diferentes. Não porque tudo mudou externamente, mas porque sua percepção e sua postura mudaram. Ele aprendeu que ser atingido pelo mundo depende de quanto deixamos que ele nos controle. E assim ele caminha pela vida com serenidade, autenticidade e coragem, consciente de que pode sentir, sofrer e errar, mas sem jamais perder sua liberdade interior. Uma metáfora poderosa para este momento final é a de um farol em meio a uma tempestade. O mar pode ser tempestuoso, as ondas altas, o vento forte, mas o farol permanece firme, iluminando seu caminho. Ele não controla a tempestade, mas mantém sua própria luz, permitindo navegar com segurança. Assim é a liberdade emocional. Não significa ausência de desafios, mas capacidade de manter a própria luz acesa diante da escuridão. Outro exemplo real. Imagine Dona Teresa, que enfrentou traições familiares, perdas financeiras e problemas de saúde. Ela poderia ter se deixado derrotar, viver em medo ou raiva. Mas ao aplicar as lições de consciência, equilíbrio e integração aprendidas ao longo de sua vida, ela descobriu que a dor não precisa dominá-la. Dona Teresa construiu uma fortaleza interior, feita de experiência, reflexão e autocompreensão, que a protege de ser esmagada pelas circunstâncias externas. A grande conclusão filosófica, portanto, é que a vida não nos afeta porque controlamos tudo ao redor, mas porque controlamos nossa mente, nossas escolhas e nossa percepção. Esse é o legado que nos permite viver com autenticidade. Entender que a liberdade verdadeira não é fuga, é presença. Não é ausência de dor, é domínio consciente sobre nossas reações. Não é isolamento, é conexão profunda com nós mesmos e com o mundo, sem perder o equilíbrio. E aqui surge a mensagem final, inspiradora e aberta a reflexões futuras. Cada um de nós pode se tornar imune às tempestades da vida. Não existe um caminho universal ou fórmula mágica. O que existe é uma prática constante de consciência, coragem e integração. Nada e ninguém podem nos afetar profundamente quando escolhemos viver com atenção, reflexão e autenticidade. Ao concluir esta jornada, convidamos o público a refletir. Quais escolhas ainda estão moldando sua liberdade interior? Onde razão e emoção podem ser melhor equilibradas? Quais segredos do ser ainda aguardam para serem descobertos? Cada pessoa tem a oportunidade de aplicar esses ensinamentos em sua própria vida, construindo uma fortaleza interna que permanece firme, iluminada e serena, mesmo diante das maiores adversidades. O ciclo termina aqui, mas a reflexão continua. A grande lição é que a imunidade emocional é um exercício diário, que a verdadeira liberdade surge quando assumimos o controle de nossa mente, coração e escolhas, vivendo com consciência, coragem e autenticidade.